Saudações rubro-negras para todo mundo ligadinho aqui no nosso canal do YouTube das Feras do Esporte da Band News FM. Falo aqui diretamente do CT do Dragão. Hoje para trazer um assunto um pouco diferente, não vamos falar diretamente sobre futebol, não vou conversar com o treinador, com ninguém da comissão técnica, com nenhum jogador. Estou aqui para falar um pouco sobre a questão psicológica, a questão mental que tem surgido muito à tona nos últimos dias, não só no esporte, não só no futebol, mas em toda a sociedade, a importância de um trabalho psicológico, né, para as pessoas, para os profissionais. Eu estou aqui com a psicóloga do Atlético, doutora Ana Egídio, que vai falar para a gente um pouquinho justamente sobre como é esse trabalho na área do esporte, na área do futebol, sobre o trabalho que é feito aqui no Atlético. A gente que, durante entrevistas coletivas, o próprio presidente Adson Batista, o treinador Humberto Louser, falou muito da questão psicológica, né, do Atlético por conta dos resultados, tomando gol no último lance das partidas, o quanto isso tem mexido com a cabeça dos atletas e como é feito esse trabalho, tanto na fase boa quanto na fase ruim também. Agradecer a doutora por bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, doutora. E eu queria saber como que é esse trabalho na área esportiva. Vamos começar falando do geral, daqui a pouco a gente vai para a parte específica. Obrigado por falar com a gente. E como que é esse trabalho? Você lida com tanta gente, com todos os jogadores, enfim, membros da comissão técnica. Como que é feito esse trabalho? Claro que você não pode falar exatamente o que é dito, enfim, mas no geral, assim, para o pessoal poder entender. Boa tarde a todos. Bom, o trabalho psicológico, a gente tem que entender primeiro que a gente está ali lidando com seres humanos. Então, a gente está ali para ter esse suporte emocional para que eles tenham um bom desempenho dentro de campo. Então, primeiro de tudo, a gente lida com a saúde mental de cada um. E aí o trabalho é feito de acordo com cada demanda. Tem atletas que gostam de atendimentos individuais, tem atletas que gostam de dupla, de coletivo. Então, isso é muito variável de acordo com a demanda. A comissão técnica, a gente sempre faz um trabalho muito integral com todos, para que a gente saiba o que está acontecendo com cada atleta em cada departamento. Então, departamento médico, departamento de preparação física, departamento de nutrição, todos os departamentos se integram para que a gente possa cuidar do atleta da melhor forma possível. A gente viu na questão das próprias Olimpíadas, né? Das últimas Olimpíadas, a questão da Simone Biles se afastando para tratar de questões psicológicas, agora ela voltando também. Você tem visto isso como uma coisa que vem crescendo no mundo do esporte por conta da pressão por resultados, pressão até pela manutenção da forma física? Como que você vê essa questão? Bom, a pressão ela está presente em qualquer esporte, é claro, principalmente em questões de alto rendimento. O resultado é o mais importante, mas a gente sempre trabalha o que vem por trás do resultado. Então, o que a gente pode fazer para alcançar esse resultado esperado? E aí, quando o resultado não é exatamente o esperado, a gente trabalha com outras perspectivas, todo o trabalho e o empenho que aquele atleta teve para chegar até aqui. Então, a gente vai trabalhando várias nuances, não só em relação ao resultado. O resultado é importante, é claro, mas ele não é só isso. Tem muitas coisas ali por trás. Nas Olimpíadas a gente viu, né, o crescimento da psicologia do esporte. Então, muitos atletas, não só a Simone, Rebeca, enfim, tivemos vários exemplos que enalteceram a psicologia por entenderem a importância desse trabalho. Entenderem que não basta eu estar bem fisicamente, eu também tenho que estar bem mentalmente. Pois é, e como é que é feito, como é que vocês identificam, assim, a gente, principalmente falando aqui do Atlético agora, o Atlético veio de um campeonato goiano muito bom, 15 vitórias consecutivas, uma campanha espetacular, veio do acesso do ano passado, e aí teve essa virada de chave, essa mudança brusca de fase, enfim, muitos jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, agora voltou a vencer 2 vitórias consecutivas. Como que você vê que essa mudança mexe com a cabeça dos atletas, da comissão técnica? Bom, isso é muito individual também, cada um reage de uma forma, mas o mais importante que a gente vai trabalhando é a persistência, a resiliência. Então, saber lidar com essas adversidades também faz parte do ser atleta. Ser atleta é se preparar fisicamente, taticamente e também psicologicamente. Aquilo que a gente vê em campo é só uma parte, 1% de tudo que é trabalhado ao longo dos meses, ao longo das semanas, que é um trabalho a longo prazo, não é só aquele jogo. E existe uma frequência em que os atletas precisam passar por consultas, pela sua avaliação? Como é que funciona isso?
A frequência também é muito relativa, depende de cada caso, depende de como o atleta se sente. A gente deixa muito eles sentirem o que eles gostam. Então, alguns me procuram toda semana, alguns me procuram a cada 15 dias, uma vez por mês. E isso fica muito a critério deles, porque eu acho que é eles o maior interessado. Então, à medida que eles vão entendendo a importância desse trabalho, a gente vai conseguindo fazer isso com uma frequência um pouco melhor. Mas isso é muito relativo. Então, às vezes, a semana que tem viagem, a gente não consegue fazer toda semana. A semana que não tem jogo durante a semana é mais tranquila. Então, a gente vai desenvolvendo as atividades de acordo com a programação, dependendo do calendário de jogos. O treinador, a comissão técnica, pode, às vezes, chegar em você e apontar, por exemplo, talvez seja interessante você conversar com tal jogador, tal atleta talvez precise de uma atenção um pouquinho maior. Existe esse tipo de conversa? Sim, o trabalho com o treinador é muito eficaz, porque ele está muito mais próximo dos atletas, eu fico ali mais na observação e ele está ali bem na prática. Então, essa troca de informações é muito importante. Eles sempre me trazem, não só treinador, mas comissão técnica, coisas que eles observam para além do campo. E a gente sempre vai trabalhando em conjunto. Eu gosto de falar que é um trabalho interprofissional. Então, os vários profissionais de várias áreas, de várias ciências, conversam entre si, buscando o melhor para o atleta. Falando agora sobre os jogadores machucados, os jogadores lesionados, aqui a gente tem o exemplo do próprio Arauz, que sofreu uma lesão no ano passado, ficou muito tempo parado, voltou a jogar, sofreu uma lesão muito parecida à mesma lesão, ficou mais tempo sem jogar. Como que é feito o trabalho nesse sentido? Porque isso mexe com a cabeça dos jogadores, né? Ele volta de uma lesão, aí tem uma outra lesão extremamente grave e precisa ficar mais tempo parado. Como que funciona essa questão? Bom, os impactos psicológicos de um atleta que está lesionado, que tem que passar por um tratamento de longo prazo, eles são muito específicos. Isso depende muito de cada um. E o primeiro passo é a gente fazer esse acolhimento, para que ele entenda que isso é um processo, que é uma fase, que a gente vai trabalhar daquela fase e tentar fazer com que ele volte um pouco melhor do que ele estava antes. Então, tudo isso é um processo. A gente tem que entender isso e esperar o tempo do atleta, né? Para que ele consiga fazer esse acolhimento, para que ele consiga entender o que ele está vivendo e fazer disso o melhor possível. Claro que não é uma situação que ninguém quer passar, mas já que ele vai ter que passar, então a gente tenta fazer com que ele passe da melhor maneira possível. Entendi. Eu trouxe o exemplo dele porque é um exemplo mais dolorido, digamos assim, né? Eu estava, inclusive, no jogo da segunda lesão, enfim, isso mexe com a cabeça dos jogadores, né? Eu costumo falar que todo mundo tinha que passar por um tratamento psicológico porque faz parte, né? E como é que você vê os resultados, assim? Agora o Atlético vem de 2 vitórias consecutivas, isso traz um ânimo a mais e mexe também com o mental dos jogadores, né? Bom, a gente tem que sempre trabalhar com a nossa realidade, então sempre com os pés no chão, mas também com a crença de que vão vir coisas melhores, de que a gente vai alcançar nossos objetivos. A gente trabalha muito sobre autoconfiança, para que eles saibam que são capazes, para cada um entender quais são as suas potencialidades. E essa é uma das funções da psicologia do esporte, né? Exaltar o que o atleta já tem de bom e conseguir ajudar ele a melhorar o que ele quer melhorar. Então, a psicologia do esporte não é só para momentos de crise, mas também para momentos em que a gente está bem e saber que o porquê de estar bem, que aquilo é fruto de muito trabalho, nada por acaso. E até para às vezes não deixar subir a cabeça uma boa fase, digamos assim, o atleta não se acomodar naquela situação, vocês trabalham em relação a isso também? Sim, sem dúvidas. Esse trabalho também é importante porque se a gente se acomoda, né, a zona de conforto nunca vai ser boa. Então, se a gente se acomoda, os resultados ruins podem voltar. Ou se a gente não sabe aproveitar a fase boa, aquilo também vai passar. Então, tudo isso a gente trabalha muito sobre o equilíbrio. Nem tudo é bom demais e nem tudo é ruim demais. Então, qual seria esse equilíbrio? A gente sempre conversa isso no dia a dia com os atletas. E como é que você vê essa questão da própria evolução da psicologia do esporte? Né, como a gente trouxe, não era um assunto tão divulgado, não era um assunto tão, não vou falar necessário, mas que as pessoas não tinham tanta necessidade quanto tem hoje. A gente falou da questão da pressão, tudo mais. Como que você vê a própria evolução do trabalho do psicólogo esportivo nesse sentido? Tem acompanhado essa evolução na necessidade também? Sim, eu vou trazer um pouquinho da história. O nosso Conselho Federal de Psicologia reconheceu a psicologia do esporte como uma especialidade nos anos 2000.
Então, estamos falando de uma ciência muito nova no Brasil. Isso tudo gera muitos estudos, muitas pesquisas que ainda estão engatinhando. Mas já vejo com bons olhos essa evolução que tivemos nos últimos anos. Como você trouxe o exemplo das Olimpíadas, exemplos de atletas que têm destacado a psicologia como esse diferencial. Então, por exemplo, no futebol, chutar uma bola, talvez todos saibam, mas qual é o diferencial dele? Será que só o talento é importante ou tem outras coisas que agregam também? Então, acho que quando os atletas, os profissionais do esporte começaram a entender essa importância, eles começaram a dar mais valor, começaram a ver que o trabalho psicológico tem a sua eficácia. E no dia que a gente está gravando essa entrevista, fazendo essa entrevista, é o dia do psicólogo, né? Tava até acompanhando ali, achei muito pertinente a gente gravar essa entrevista hoje. Sim, hoje é o Dia Nacional do Psicólogo, então desejo aqui felicitações a todos os meus colegas de profissão. É uma profissão muito desafiadora, mas também com muitas recompensas, né? A gente poder ajudar e tocar a vida de outras pessoas, isso não tem preço. Quando você recebe um feedback, né, seja de atleta, que é o meu caso, mas de pessoas que são tocadas pela psicologia, e saber que aquilo fez a diferença na vida de uma pessoa, de um ser humano, é muito importante. Então, a gente sempre fala que a empatia nunca é demais na psicologia. Empatia nunca é demais na psicologia e na vida também, né? Não tem forma melhor da gente encerrar essa entrevista. Quero agradecer a doutora por esse bate-papo, por trazer a importância disso, não só para o esporte, não só para o futebol, mas para a vida das pessoas, né? Que a psicologia é um assunto extremamente importante, o tratamento psicológico é um tratamento extremamente importante, como eu costumo falar que todo mundo tinha que fazer isso, mas obrigado, doutora, por esse bate-papo, muito sucesso, parabéns pelo seu dia, muito sucesso aqui no Atlético também. Muito obrigado, Henrique, agradeço as felicitações, agradeço por acompanhar o meu trabalho aqui no dia a dia e fica aí o convite para todos que quiserem procurar um acompanhamento psicológico, não só em relação ao esporte, que sempre é de grande ajuda. Tá aí, rapaziada do canal do YouTube das Feras do Esporte. Vou ficando por aqui. Segue a gente nas redes sociais, curte esse vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo ter ciência da importância desse assunto. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo.